Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Não vou aparecer porque é uma questão de matemática. Não sou professor de matemática, mas sei resolver questões de matemática e talvez eu possa te ajudar também nessa questão aqui, tá bom? Então, primeira coisa, se você quiser, leia o problema, dê uma pausa aí no vídeo, eu já vou fazer a leitura aqui, tá? Sempre digo que o maior problema da matemática é o português. Então eu preciso entender o que está sendo dito na questão. Então olha só, Renato foi abastecer seu carro, a bomba de combustível forneceu 25 litros em 2 minutos e 20 segundos, com fluxo constante de combustível. Então o Renato foi lá no posto, foi abastecer, colocou lá 25 litros. Quanto tempo demorou? Demorou 2 minutos e 20 segundos. Ok. Então houve um problema nessa bomba e o frentista pediu para o Renato continuar abastecendo em outra bomba. Então ele estava numa bomba e agora foi para outra. Mais adiante, a segunda bomba forneceu 26 litros em 2 minutos e 40 segundos. Então na primeira foi 25 litros em 2 minutos e 20 e a segunda foram 26 litros mais em 2 minutos e 40. Também com fluxo constante. O fluxo de combustível dessa segunda bomba em relação à primeira foi... Então olha só, a gente precisa saber de algumas coisas, né? Primeira delas, vamos tirar os dados do problema e vamos tentar colocar na linguagem mais próxima do que a gente realmente consegue. Então olha só, se você está com duas bombas, então eu posso fazer assim, ó, bomba 1 e posso fazer aqui bomba 2, certo? E aí eu posso tirar os dados do que aconteceu com a bomba 1 e a bomba 2. Bomba 1, eu coloquei quanto? Eu coloquei 25 litros. Em quanto tempo? Em 2 minutos e 20 segundos. Eu vou colocar assim, ó. 2 minutos não é exatamente a melhor das abreviações, mas eu vou colocar assim, ó. 2 minutos e 20 segundos. Tá? A bomba 2, eu tive 26 litros. Em quanto tempo? Em 2 minutos e 40 segundos. Para que a gente possa fazer qualquer conta aqui, eu prefiro, e acho que todo mundo vai preferir, transformar isso aqui, que está em minutos, para segundos. Então olha só para fazer essa transformação aqui para você, 2 minutos quanto é? São 120 segundos. Mais 20 segundos dá 140 segundos. Tudo bem? Tem uma criança gritando aqui, hein? Aqui do lado. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Ó. Vamos transformar tudo isso aqui para segundos. 2 minutos é quanto? 1 minuto é 60 segundos, então 2 minutos são 120 segundos. Então, ó, 120 mais 40, a gente vai ter aqui 160 segundos. Só que a sua questão, ela está falando de fluxo. Então, o que é o fluxo? Se você, por exemplo, estivesse num fluxo de velocidade, a gente está falando aqui de volume, né, de abastecer, de encher um volume. Mas, às vezes, o mesmo pensamento você pode usar para outras coisas. Então, por exemplo, quando você está numa velocidade, então você poderia dizer que está o seguinte, olha, estou a 80 km por hora. Esse é o meu fluxo de velocidade, ou essa é a minha velocidade, né? Então, o fluxo aqui entenda como a velocidade de abastecimento de combustível, né? Então, veja só, quando você diz assim, eu estou andando a 80 km por hora, significa que se você mantiver aquela velocidade, você vai andar 80 km em 1 hora. E se eu andar se eu andar 2 horas, quantos quilômetros eu vou... se eu rodar por 2 horas, quantos quilômetros eu vou andar? 160. Então, por exemplo, se você tem aqui, só para você entender, tá? A gente não está resolvendo ainda a questão, só pensando, né? Então, por exemplo, se eu tenho 80 quilômetros por hora, significa que em 1 hora eu vou andar 80 quilômetros. E em 2 horas, quanto eu vou andar? 160 quilômetros. E em 3 horas, aí eu vou andar 240 quilômetros e assim por diante, né? Então isso aqui é uma observação importante. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa, o fluxo que ele quer saber, se a gente fosse dizer de outro jeito, seria a velocidade com que a bomba foi enchida.
Então, quando você vai estabelecer essa velocidade, você sempre vai colocar alguma coisa por alguma coisa. Então, se a gente fosse fazer isso aqui, como, entre aspas, a velocidade de abastecimento, a gente colocaria assim, ó. O fluxo da bomba 1 vai ser 25 litros por 140 segundos. Certo? Então essa é a ideia. 25 litros por 140 segundos. Isso é uma fração, né? Então, assim como a gente simplificou aqui, ó, eu poderia dizer que eu estou a 240 km por 3 horas, ou a 160 km por 2 horas, ou 80 km por 1 hora, 80 km por hora. São proporcionais aqui. A mesma coisa a gente pode fazer aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma divisão aqui. Ó. Os dois itens aqui são divisíveis, por exemplo, por 5. Né? Se eu dividir os dois lados por 5, 25 dividido por 5 vai ficar 5. 140 dividido por 5, ó, 140 dividido por 5, você pode fazer o quê? 2 vezes 5, 10, para chegar no 14, faltam 4. Ainda tem um zero, abaixo ele aqui. Quantos 40 cabe? Quantos 5 cabem no 40? Né? 8. Então, 5 vezes 8, 40, subtraído de 40 dá zero. Então, aqui seria 5 por 28. Então esse aqui seria o fluxo. Ó. O fluxo da bomba 1 seria 5 litros por 28 segundos. Professor, será que não é interessante eu saber quanto faz em 1 segundo? Não acho. Eu já vou te mostrar. Por enquanto guarde esse fluxo. Fluxo da bomba 1. Ó. 5 litros dividido por 28. Tá? Aí olha só, na bomba 2, como que a gente vai fazer o fluxo aqui? Qual é a velocidade de preenchimento? Né? A gente faz aqui, ó, fluxo. A gente vai fazer 26 litros por 160 segundos. Eu consigo dividir isso aqui, por exemplo, por 2. Né? Então, se eu dividir 26 por 2, vai dar 13 litros. E se eu dividir 160 por 2, vai dar 80. Então, é como se eu dissesse o seguinte, o fluxo da bomba 2 é de 13 litros por 80 segundos. Poderia chegar aqui a quantos litros seria por segundo? Poderia. Mas o que o seu examinador está perguntando? O fluxo de combustível da segunda bomba em relação à primeira, aqui tem um pulo do gato. E é isso que eu quero que você saiba. Quando você vir a expressão em relação, é uma expressão que significa divisão. Então, eu vou até colocar em outra cor. Em relação significa divisão. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o fluxo da segunda em relação à primeira, ou seja, o fluxo da segunda dividido pela primeira. Olha só, então quando você tiver a expressão em relação, significa, e isso você aprende lá na sexta, sétima série, oitava série, mas é uma coisa que as pessoas não se recordam, significa uma divisão. Então, o que você precisa se lembrar então? Ele quer saber o fluxo da segunda em relação à primeira. Então, o fluxo da segunda em relação ao fluxo da primeira. E como que eu faço agora, professor? Eu pego as frações. Qual é a fração da segunda? 13 por 80. Então, 13 litros por 80 segundos. Eu vou colocar só a fração. Ó. Então, o fluxo da segunda, quanto é? É 13 por 80. Só que eu tenho que dividir isso por o que foi dado como fluxo da primeira, que é 5 por 28. Ó, 5 por 28. Professor, parece que ficou mais fácil, mas eu ainda não lembro muita coisa. Eu tenho uma fração dividindo outra fração. Como que a gente resolve isso? Aí você vai voltar. Vou até copiar aqui de novo. Ó. 13 por 80, 13 80 avos, né? 13 dividido por 80, e tudo isso dividido por 5 por
28, 5/28. Como que eu resolvo isso? Tem uma divisão de frações. Eu copio a primeira, então, ó, copiar a primeira, 13/80. E multiplico pelo inverso. Então, eu copio a primeira e depois eu multiplico, ó, multiplico pelo inverso. Qual é o inverso aqui? 28 por 5. Então, uma divisão de frações você faz assim, você copia essa primeira do jeitinho que ela tá, e depois você multiplica, né? Porque você está aqui dividindo, você vai trocar a operação, você vai multiplicar pelo inverso da outra. Ó. 5/28, o inverso é 28/5. Professor, agora eu acho que eu sei resolver. Então, agora fica mais fácil, né? Uma coisa que você pode fazer, sem fazer nenhuma simplificação, como que você multiplica frações? Você multiplica isso aqui tudo e você depois divide pela multiplicação disso aqui tudo. Só que tem números aqui que ainda podem ser simplificados. Só que a simplificação é entre as frações. Então você, por exemplo, poderia dividir tanto o 28 como o 80 por 4. Por quê? 28 dividido por 4 dá quanto? Dá 7. 80 dividido por 4 dá 20. Então eu teria agora, ó, 13 vezes 7. Então 13 vezes 7 dividido por 20 vezes 5. Você até poderia fazer isso aqui separadinho, né? Você poderia fazer assim, ó, 13/20 vezes 7/5. É a mesma coisa. Mas daí você vai multiplicar isso aqui de cima, que vai ser igual a quanto? 13 vezes 7 dá quanto? Ó, 13 vezes 7, 7 vezes 3, 21, vão 2, 7 vezes 1, 7, com 2 dá 9. Então aqui em cima vai dar 91. Que vai dar 91. E aqui embaixo, 20 vezes 5 vai dar 100. Então, olha só. A relação entre a bomba 2 e a bomba 1 foi de 91/100, que é a mesma coisa que 91%. Ah, professor, mas não tem 91% aqui na resposta. Então, o que eu quero que você entenda agora? Se a bomba 2 foi 91% da bomba 1, significa que ela foi 9% menor. E aí o que eu faço? Eu marco aqui que a resposta, portanto, foi 9% menor. Veja o caminho que a gente tomou aqui. Questão difícil essa, hein? Não é uma questão fácil, tá? Então veja o caminho que a gente tomou. Em primeiro lugar, eu tirei os dados do problema. Então, o que tem na bomba 1, o que tem na bomba 2. Bomba 1, 25 litros em 2 minutos e 20. Aí o que eu fiz? Eu passei os minutos aqui para segundos. Então, 2 minutos e 20 é a mesma coisa aqui, 140 segundos. 120 mais 20. A mesma coisa eu fiz com a bomba 2, 26 litros em 40 segundos. Peguei esses minutos, transformei em segundos. Então coloquei, isso tudo deu 160 segundos. Assim como eu faço a medição da velocidade, que eu faço uma coisa sobre outra, ou uma coisa por outra, a mesma coisa é o fluxo aqui do preenchimento do tanque, entre aspas, a velocidade do preenchimento. Então o que eu faço? Eu peguei o 25 litros, em 25 litros eu coloquei e eu abasteci em 140 segundos. Então eu até poderia deixar só esta fração aqui, mas como isso dá para simplificar, é como se eu dissesse o seguinte, 25 litros por 140 é a mesma coisa que 5 dividido por 28. Eu estou simplificando, dividi os dois lados por 5. Tá? Então o fluxo 1 da bomba 1 é 5 litros por 28 segundos. Poderia até fazer uma divisão maior, mas não compensava. Por quê? Porque também havia indicação da bomba 2. Então o fluxo da bomba 2 o que era? 26 litros por 160 segundos. Dividindo os dois lados por 2, deu 13 litros por 80. O grande segredo aqui é você entender essa expressão em relação. Porque ele quer que você pegue a segunda e divida pela primeira. Então a segunda dividido pela primeira, eu vou ter ali um percentual. Ok, então olha só, eu faço essa divisão. Então
a expressão em relação significa divisão. Então eu pego, ele diz, ó, o fluxo dessa segunda em relação dividido pela primeira. Então o fluxo da segunda é 13 por 80, que a gente acabou de ver aqui. Então 13 por 80 dividido pelo fluxo da segunda. Então olha só, eu quero saber qual é a relação entre um e outro. Aí isso é uma divisão de frações. Copiei aqui de novo, 13 por 80 dividido por 5 por 28, sobre 28. Isso aqui, como que eu resolvo? Eu copio a primeira, que está aqui em cima, 13 sobre 80, e multiplico, eu inverto o sinal e inverto a posição aqui. Então, 28 sobre 5. E fazendo essa conta, eu poderia já fazer a simplificação, né? Então, entre os elementos aqui, numerador e denominador das frações, então eu poderia dividir tudo por 7, daria 13 sobre 20 vezes 7 sobre 5. E aí, 13 vezes 7 dá 91. E 20 vezes 5 dá 100. Então significa que a relação entre uma e outra foi de 91%. Então, a segunda bomba foi 91% menor. Aliás, foi de 91%, não menor, ela foi de 91% do que foi na primeira. Agora, se você pensa que a segunda foi 91% da primeira, o quanto menor a segunda foi em relação à primeira? Ela foi 9% menor, porque se o que rendeu foi 91%, isso foi menor em quanto? Foi menor em 9%. Tá bom, meus amigos? Então esta é uma possibilidade de você resolver essa questão. De novo, questão difícil, hein? Não é uma questão fácil, porque você tinha que pensar em tudo isso. Você tinha que pensar que fluxo, toda vez que você vir numa questão fluxo, pense que fluxo, lembra o fluxo de veículos, então ele está numa certa velocidade. Fluxo aqui é a velocidade para abastecimento, tá bom? Então com essa ideia e com a ideia de que a expressão em relação significa dividir, aí você consegue chegar no resultado. E você teria muito problema se na sua questão aqui você tivesse a ideia de 91% menor, porque daí você ia ficar em dúvida. Não, o que se diz aqui é que a bomba 2 teve fluxo de 91% em relação à primeira. Então significa que ela foi 9% menor. Tá? Então tudo isso é bem interessante de você se recordar, você refazer até a questão, tentar montar de novo essa questão, porque eu tenho certeza de que se cair isso para você num outro concurso, você conseguiria resolver. Talvez fosse uma questão que você deixaria em branco, mas agora você já tem de onde partir. Né? Fluxo, velocidade, pode ser velocidade realmente do carro, quilômetro por hora, ou poderia ser uma velocidade de abastecimento. Tá? Então eu pensaria assim para resolver essa questão. Se você gostou de como eu resolvi aqui, professor, dá para resolver de outro jeito? Dá para resolver de milhares de jeitos. Isso aqui dá para fazer por grandezas proporcionais, etc. Tal. Eu acho que é mais difícil. Tá? Eu nem saberia agora fazer dessa forma. Eu pensei dessa forma aqui para resolver essa questão. Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos. Se você puder curtir este vídeo aqui, eu não vou trazer todos os dias questões de matemática, mas eu vou sempre que possível trazer aqui algumas questões de matemática, porque eu acho que eu consigo te ajudar nisso também, ainda que seja para você olhar essas questões e se recordar disso e não perder uma questão na hora da prova. Sempre, o problema da matemática é o português. Entenda o que o seu examinador está falando e entenda expressões sinônimas. Então a expressão em relação, se você se lembrasse que a expressão em relação é uma divisão, você já teria ali meio caminho andado. Tá bom? Então eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!